Você ora, pede, insiste, mas nada acontece. Será que Deus não ouve? Ou existe algo impedindo sua resposta? A Bíblia deixa claro que Deus ouve orações. No entanto, ela também ensina que existem fatores que podem impedir uma resposta. Ignorar essas verdades pode transformar a oração em um simples ritual vazio, sem conexão real com Deus. Muitas pessoas acreditam que orar é apenas pedir. Mas a oração bíblica vai muito além disso. Ela envolve relacionamento, alinhamento e obediência. Quando esses elementos são ignorados, a oração perde sua força espiritual. Jesus ensinou que Deus não responde orações feitas apenas da boca para fora. Palavras repetidas sem coração não geram transformação. A Bíblia alerta que Deus não se impressiona com discursos longos, mas com um coração sincero. Um dos erros mais comuns na oração é buscar Deus apenas em momentos de crise. A Bíblia ensina que Deus deseja relacionamento contínuo, não visitas ocasionais. Quando a oração só existe na dor, ela se torna interesseira. A Bíblia também revela que o pecado não confessado cria uma barreira espiritual. Não porque Deus deixa de amar, mas porque o coração se endurece. A falta de arrependimento afeta diretamente a comunhão com Deus. Muitas orações não são respondidas porque estão desalinhadas com a vontade de Deus. Pedir algo que contraria princípios bíblicos gera frustração. Deus não responde pedidos que nos afastariam dele. A fé é um elemento essencial da oração. Orar duvidando enfraquece o pedido. A Bíblia ensina que quem ora precisa confiar que Deus pode responder, mesmo que a resposta não venha da forma esperada. Outro erro comum é orar buscando apenas benefícios pessoais. A oração egoísta ignora o propósito maior de Deus. A Bíblia mostra que Deus responde orações que glorificam seu nome, não apenas desejos individuais. Jesus ensinou que o perdão está diretamente ligado à oração. Guardar mágoa no coração impede a comunhão com Deus. A falta de perdão bloqueia espiritualmente aquilo que pedimos. Muitos querem respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. A demora não significa negação. Às vezes, Deus está preparando o coração antes de entregar a resposta. A oração não muda apenas circunstâncias. Ela muda pessoas. Quando alguém ora buscando apenas resultados externos, perde o processo interno que Deus deseja realizar. A Bíblia mostra que até mesmo pessoas religiosas podem orar errado. Práticas externas não substituem um coração quebrantado. Deus rejeita a aparência de fé sem transformação interior. O orgulho também impede respostas. Quando a oração é feita como exigência e não como dependência, ela perde sua essência. Deus resiste aos soberbos, mas se aproxima dos humildes. A falta de perseverança é outro problema. Muitas pessoas desistem de orar cedo demais. A Bíblia ensina que algumas respostas vêm somente após insistência e fé contínua. Orar sem ouvir a palavra de Deus enfraquece a fé. A Bíblia alimenta a confiança e ensina como orar corretamente. Sem ela, a oração perde direção. Deus não é obrigado a responder orações feitas para manter hábitos errados. A Bíblia ensina que obediência e oração caminham juntas. Não é possível ignorar Deus no dia a dia e buscá-lo apenas em palavras. Muitos confundem silêncio com ausência. O silêncio de Deus pode ser um teste de fé, amadurecimento ou proteção. Nem toda resposta vem em forma de palavras. A oração também exige submissão. Dizer, seja feita a tua vontade, não é fraqueza, mas confiança. Deus vê além do momento presente. Antes de perguntar por que Deus não responde, a Bíblia convida à reflexão pessoal. Ajustar o coração pode ser o primeiro passo para experimentar respostas reais e profundas. A Bíblia apresenta diversos exemplos de pessoas que oraram e foram atendidas, mas também mostra casos em que a resposta demorou ou não veio da forma esperada. Esses relatos não estão ali por acaso. Eles revelam princípios espirituais que continuam válidos até hoje. Um exemplo claro é o povo de Israel. Mesmo sendo escolhido por Deus,
Muitas vezes suas orações não foram respondidas imediatamente. A razão não era falta de poder divino, mas desobediência contínua e coração distante. A Bíblia ensina que Deus não se agrada de orações quando há injustiça sendo praticada. Pedir bênçãos enquanto se ignora o próximo contradiz o caráter de Deus. A oração precisa estar alinhada com atitudes justas. Outro fator importante é a motivação do coração. A Bíblia alerta que pedidos feitos por interesse pessoal ou para alimentar desejos errados não encontram resposta. Deus não fortalece aquilo que nos afastaria dele. Muitas pessoas oram sem realmente acreditar que Deus pode responder. Essa postura contraditória enfraquece a oração. A fé não é certeza do resultado, mas confiança em quem está sendo buscado. A Bíblia mostra que a oração também envolve escuta. Falar com Deus sem ouvir sua palavra gera desequilíbrio espiritual. A oração eficaz nasce de um diálogo, não de um monólogo. Existem momentos em que Deus responde com silêncio para ensinar dependência. O silêncio pode revelar se a fé está baseada em respostas rápidas ou em relacionamento verdadeiro. A Bíblia ensina que a oração persistente demonstra confiança. Jesus contou parábolas para mostrar que insistir não cansa Deus, mas fortalece quem ora. Outro erro comum é comparar a própria oração com a dos outros. Cada relacionamento com Deus é único. O tempo e a forma da resposta variam conforme o propósito divino. A falta de humildade impede respostas. A Bíblia afirma que Deus resiste aos orgulhosos. Orar reconhecendo dependência abre espaço para a ação divina. A oração feita sem compromisso com mudança perde força. Pedir libertação sem disposição para abandonar velhos hábitos gera conflito espiritual. Muitas orações falham porque tentam usar Deus como meio e não como fim. Quando o foco está apenas no que se deseja receber, o relacionamento se enfraquece. A Bíblia mostra que até homens de fé enfrentaram momentos sem resposta imediata. Isso não anulou sua fé, mas a fortaleceu. Orar sem discernimento pode gerar frustração. Nem tudo que parece bom no momento faz parte do plano de Deus. A resposta negativa também é proteção. A Bíblia ensina que o coração dividido enfraquece a oração. Não é possível buscar a Deus e, ao mesmo tempo, se apegar a valores contrários à sua vontade. Muitos oram pedindo direção, mas não aceitam a resposta quando ela exige mudança. Deus não responde apenas para agradar, mas para transformar. A oração verdadeira gera alinhamento com Deus, não controle sobre Ele. Quando entendemos isso, a frustração diminui e a confiança aumenta. A Bíblia deixa claro que Deus responde no tempo certo. A espera desenvolve maturidade espiritual e ensina perseverança. O silêncio de Deus pode revelar áreas do coração que precisam ser ajustadas. Em vez de desistir, a Bíblia convida à reflexão. Quando a oração é alinhada com fé, obediência e humildade, ela se torna poderosa. Deus não ignora orações sinceras feitas com um coração disposto. Muitas frustrações na oração nascem da interpretação errada das promessas bíblicas. Algumas pessoas acreditam que toda promessa é automática, mas a Bíblia mostra que muitas delas estão ligadas a condições espirituais claras. A Bíblia alerta sobre o perigo de usar versículos fora de contexto. Quando isso acontece, a oração se baseia em expectativas falsas, gerando decepção. Orar sem conhecer a palavra é como pedir direção sem saber o destino. A Bíblia revela o caráter de Deus e orienta como alinhar os pedidos ao seu plano. A Bíblia alerta que palavras bonitas não substituem um coração sincero. Deus conhece as intenções mais profundas. Quando há hipocrisia, a oração se torna vazia, mesmo que seja longa. A fé não exige entender tudo, mas confiar. Muitas pessoas querem primeiro a explicação para depois crer. A Bíblia ensina o oposto: confiar primeiro, compreender depois. Existem orações que Deus não responde imediatamente porque envolvem crescimento espiritual. A demora faz parte do processo. Deus se importa mais com quem nos tornamos do que com aquilo que recebemos. A Bíblia mostra que a oração verdadeira gera dependência, não controle.
Quando tentamos usar a oração como ferramenta de manipulação, ela perde sua essência espiritual. A comparação espiritual é um erro comum. Ver respostas na vida de outros pode gerar frustração. Deus trabalha de forma única com cada pessoa, respeitando o tempo e o propósito de cada jornada. A oração também revela prioridades. Aquilo que pedimos constantemente mostra o que domina nosso coração. A Bíblia ensina a buscar primeiro o reino de Deus, e não apenas soluções imediatas. A Bíblia ensina que a falta de perdão bloqueia espiritualmente a oração. Guardar ressentimento cria barreiras internas que afetam a comunhão com Deus. Orar sem vigilância pode levar à repetição vazia. A oração eficaz exige consciência, presença e sinceridade. Deus deseja conexão real, não palavras automáticas. A fé madura aprende a confiar mesmo sem sinais visíveis. Deus trabalha nos bastidores. Muitas respostas começam invisíveis antes de se tornarem evidentes. A Bíblia revela que o silêncio de Deus também comunica. Ele pode estar ensinando paciência, fé ou dependência. Nem todo silêncio é ausência. Orar corretamente envolve alinhar desejos à vontade de Deus. Esse processo transforma o coração e ajusta expectativas. A oração passa a ser um caminho de crescimento, não apenas de pedidos. A oração não muda Deus, mas muda quem ora. Quando essa verdade é compreendida, a frustração diminui e a maturidade espiritual aumenta. A Bíblia mostra que até Jesus enfrentou momentos de silêncio. No Getsêmani, ele orou, chorou e se submeteu à vontade do Pai. Isso nos ensina que o silêncio faz parte da fé. Deus responde de formas diferentes. Sim, não ou espere. Todas são respostas. Aprender a discerni-las é parte do amadurecimento espiritual. A oração verdadeira gera confiança, mesmo quando o caminho não é claro. A fé não elimina dúvidas, mas sustenta em meio a elas. Quando a oração deixa de ser apenas pedido e se torna relacionamento, a experiência com Deus se aprofunda. Esse é o caminho bíblico para respostas reais. A Bíblia apresenta personagens que oraram por longos períodos antes de receberem respostas. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Essa espera não foi castigo, mas um processo de amadurecimento da fé. Ana orou com lágrimas pedindo um filho. Sua oração foi sincera, humilde e persistente. A resposta não veio imediatamente, mas quando veio, revelou que Deus nunca esteve ausente. Davi orou em momentos de perseguição, medo e culpa. Nem todas as suas orações pediam livramento. Muitas pediam um coração puro. Isso mostra que a oração também serve para alinhar o interior. O profeta Elias orou com fé, mas também enfrentou momentos de silêncio. Isso revela que até grandes homens de Deus passaram por períodos sem respostas imediatas. A Bíblia ensina que Deus não responde orações feitas para sustentar desobediência. Saul perdeu o favor de Deus não por falta de oração, mas por rejeitar a direção divina. Jó orou em meio à dor extrema. Mesmo sem entender, ele escolheu confiar. Sua história mostra que o sofrimento não invalida a fé, mas pode fortalecê-la profundamente. Daniel orou por 21 dias antes de receber resposta. A demora não significou negação, mas resistência espiritual. Isso revela que nem toda resposta atrasada é ausência de Deus. A Bíblia mostra que Deus age em níveis que não enxergamos. Enquanto oramos na terra, Deus trabalha no espiritual. Essa verdade muda a forma como interpretamos o silêncio. A oração eficaz exige perseverança. Jesus ensinou que quem bate, recebe. Quem busca, encontra. Persistir revela a fé verdadeira. Muitos desistem de orar antes do tempo. A Bíblia mostra que a persistência fortalece o caráter e prepara o coração para receber. Deus responde de forma diferente para cada pessoa. Comparar respostas gera frustração. A fé amadurece quando confiamos no processo individual que Deus conduz. A Bíblia revela que Deus responde no tempo perfeito. A pressa humana nem sempre combina com a sabedoria divina. Esperar também é um ato de fé.
A oração não substitui obediência. Pedir direção sem disposição para seguir gera conflito espiritual. Deus guia aqueles que estão dispostos a obedecer. Muitos oram pedindo mudança externa quando Deus deseja transformação interna. A resposta começa no coração antes de alcançar as circunstâncias. A oração verdadeira produz humildade. Quando reconhecemos nossa dependência, abrimos espaço para Deus agir. O silêncio de Deus pode ser uma forma de proteção. Nem toda resposta imediata seria benéfica. Deus vê consequências que não enxergamos. A Bíblia ensina que Deus responde orações feitas com fé e submissão. Isso não significa ausência de dor, mas presença de direção. Orar exige confiança contínua. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. A fé sustenta na espera. A oração fortalece o relacionamento com Deus, independentemente da resposta. O maior ganho da oração não é aquilo que recebemos, mas quem nos tornamos. Quando entendemos que Deus é mais importante do que a resposta, a oração deixa de ser fonte de frustração e se torna fonte de paz. A Bíblia ensina que a oração amadurecida deixa de ser centrada apenas no pedido e passa a ser um espaço de entrega. Quando o coração aprende a confiar, a ansiedade diminui e a fé se fortalece. Deus conhece o tempo certo para cada resposta. O atraso não é esquecimento, mas preparo. Muitas vezes, Deus trabalha silenciosamente enquanto pensamos que nada está acontecendo. A oração também revela dependência. Quando tudo parece fora de controle, ela nos lembra que Deus continua soberano. Essa consciência gera paz mesmo antes da resposta. A Bíblia mostra que Deus responde conforme sua sabedoria, não conforme nossa pressa. Aquilo que pedimos hoje pode ser diferente daquilo que realmente precisamos. A espera ensina perseverança. Cada oração feita com fé fortalece o coração e ajusta expectativas. Deus usa o tempo para moldar caráter. Muitas respostas de Deus vêm em forma de direção, não de solução imediata. Ele mostra o próximo passo, não o caminho inteiro. Isso nos mantém dependentes. A oração eficaz gera transformação interior. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, o coração muda. Esse é um dos maiores milagres da oração. A Bíblia revela que confiar em Deus envolve aceitar respostas diferentes das esperadas. O não de Deus também é uma expressão de amor e cuidado. A oração verdadeira ensina a descansar. Quando confiamos plenamente, a ansiedade perde força e a esperança se renova. Deus não responde apenas para satisfazer desejos, mas para cumprir propósitos. Compreender isso evita frustrações profundas. A Bíblia mostra que Deus responde orações feitas com sinceridade, fé e submissão. Não existe oração desperdiçada quando o coração está alinhado. A oração fortalece a fé mesmo antes da resposta. Ela mantém o coração conectado a Deus em meio à incerteza. Quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, a espera deixa de ser peso e se torna aprendizado. A fé amadurece no processo. A Bíblia ensina que Deus conhece o futuro. Aquilo que hoje parece demora pode ser livramento amanhã. A oração não elimina desafios, mas fortalece para enfrentá-los. Deus capacita aqueles que permanecem fiéis. Muitos só percebem a resposta de Deus quando olham para trás. O agir divino nem sempre é imediato, mas é constante. A oração nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais de Deus. Essa dependência gera estabilidade espiritual. Deus valoriza mais a fé perseverante do que pedidos apressados. Permanecer em oração revela confiança verdadeira. A Bíblia mostra que toda oração sincera produz frutos, mesmo que não sejam visíveis imediatamente. Nada feito em fé é em vão. Quando a oração se torna relacionamento, o silêncio deixa de ser medo e passa a ser confiança. Deus continua presente, mesmo quando não responde como esperamos. Ao final dessa jornada, fica claro que a oração não é uma fórmula mágica. A Bíblia nunca prometeu respostas automáticas, mas um relacionamento real com Deus. Quando entendemos isso, nossa expectativa muda e nossa fé amadurece. Deus não se cala por indiferença. Muitas vezes, seu silêncio é pedagógico. Ele ensina, corrige, prepara e protege. O problema não está no silêncio, mas na forma como o interpretamos.
A oração correta começa no coração. Antes de mudar circunstâncias, Deus deseja transformar o interior. Quando essa verdade é aceita, a oração deixa de ser frustrante. A Bíblia mostra que Deus responde orações sinceras, mesmo que a resposta não seja imediata. O tempo de Deus nunca é atraso, é cuidado. Muitos confundem fé com controle. A fé bíblica é confiança, não exigência. Quando tentamos impor nossa vontade, a oração perde sua essência. Deus conhece aquilo que ainda não enxergamos. O não e o espere também são respostas cheias de amor. Nem toda porta fechada é rejeição. A oração verdadeira nos ensina a descansar. Mesmo sem respostas visíveis, o coração encontra paz quando confia plenamente em Deus. A Bíblia ensina que buscar a Deus é mais importante do que buscar respostas. Quando Deus se torna o centro, as respostas deixam de ser uma obsessão. A oração fortalece a fé mesmo nos dias difíceis. Ela sustenta quando tudo parece parado e mantém viva a esperança. Deus nunca desperdiça uma oração feita com sinceridade. Mesmo aquelas que não geram respostas imediatas, produzem crescimento espiritual. Quando aprendemos a orar corretamente, nossa visão muda. Passamos a confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. A Bíblia revela que Deus honra a fé perseverante. Permanecer em oração é sinal de maturidade espiritual. O maior erro na oração não é pedir demais, mas confiar de menos. A fé verdadeira se apoia em quem Deus é. Deus responde no tempo certo porque vê o todo. Aquilo que hoje parece silêncio pode ser cuidado amanhã. A oração não nos afasta da realidade, ela nos fortalece para enfrentá-la. Deus age tanto no invisível quanto no visível. Quando a oração se torna relacionamento, o medo diminui e a confiança cresce. Esse é o verdadeiro propósito da oração bíblica. Deus continua ouvindo. Mesmo quando não percebemos, Ele está presente, atento e trabalhando. Se hoje você sente que suas orações não são respondidas, a Bíblia convida à reflexão, não à desistência. Deus ainda está próximo. A fé não depende de respostas imediatas, mas de confiança constante. Essa fé sustenta mesmo nos dias de silêncio. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus. Inscreva-se no Verbo e Verdade. Compartilhe este vídeo e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam aprender a orar com fé e verdade.